Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje eu converso com o quiropraxista Miguel Mastropaulo sobre a importância da dor, ou sobre dor, né? E também sobre hérnia de disco. Tudo bom? Tudo ótimo. Mas antes, eu queria saber, o Miguel, ele era da Quirovida e agora está na Prime Praxis, né? Mudou-se o nome. O que levou você a mudar o nome? Então, na verdade, mudou somente o nome, né? A clínica continua a mesma, os profissionais que trabalham comigo continuam os mesmos. Quando eu me formei, eu fui para Lima, fiquei trabalhando fora do Brasil durante 2 anos e quando eu voltei para Santos, eu voltei na proposta de trazer uma clínica, que era uma espécie de franquia, né, da Quirovida, em sociedade com um canadense que era o Dr. Chris. E a gente tinha uma série de projetos, só que à medida que o tempo foi passando, os projetos foram se dispersando, então eu acabei tomando uma linha um pouco diferente, né? Muito mais um rumo no sentido de tratamento um pouco diferente só do ajuste vertebral, que a quiropraxia praticamente ela tem 2 vertentes. Os quiropraxistas que a gente chama de strides, que eles simplesmente só ajustam a coluna vertebral e não faz nenhum outro tipo de terapia, que é como a linha da Quirovida trabalha, e os mixers, é onde a gente insere outros tipos de modalidade de tratamento para auxiliar no resultado. Então, quando eu vim para o Brasil, eu inseri a parte de atividade física, né, academia. Agora a gente tem um desenvolvimento de um trabalho também de ginástica postural e também de terapia física, de relaxamento muscular, compressas. Então a clínica ela foi tomando uma proporção bem diferente, bem maior. E aí o Cris, ele estava no Peru, foi para os Estados Unidos, teve filhos, então dispersou. Então eu estou inserindo agora o meu modelo de tratamento. E o que uma pessoa então pode buscar na Prime Praxis? Então, na Prime Praxis a pessoa vai buscar um tratamento de coluna vertebral. Então, qualquer que seja a afecção que ela tenha na coluna vertebral, né, a gente está com uma equipe bem preparada para fazer um excelente diagnóstico e um tratamento bem direcionado. Vocês fazem o diagnóstico através de exames, como que é feito? Então, o diagnóstico ele é feito através de uma avaliação. Nessa avaliação, a gente vai passar por diversos tipos de teste até a gente conseguir classificar realmente qual que é o problema que essa pessoa tem e desenvolver um plano de tratamento. Então, em primeiro momento a gente vai ver como que estão as articulações, depois a gente vai ver como que está a força muscular, alongamento, postura. Então é um tratamento que ele é um pouco a curto prazo muito bom para a dor e a longo prazo a gente consegue devolver uma qualidade de vida, inserir essa pessoa para atividade física, esportes, porque justamente a maioria dos problemas de coluna vai fazendo com que as pessoas deixem de realizar atividades esportivas. Com certeza. E atividades, às vezes, até da vida diária, não é? Da vida diária. Então, mas isso me leva a falar da dor. Eu comecei o bloco falando da importância da dor e eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então, na verdade, eu separei algumas imagens que eu estou falando um pouquinho sobre a dor, porque no diagnóstico que a gente faz, é claro que a pessoa, para ela, a dor é tudo igual, só que, na verdade, existem características, né, de dor e cada dor ela me leva a um tipo de informação. Então eu coloquei aí como significado útil da dor, né? Então existe um significado útil. Então, por exemplo, um tipo de dor é uma dor aguda, né? Ela é caracterizada por uma lesão tecidual. Geralmente é quando você machuca alguma parte. Aí é onde começa a sua dor, né? Então vai existir uma interpretação do seu sistema nervoso, né? Que ele vai dar uma reparação no tecido que está machucado, né? Uma reparação tecidual. Geralmente acompanha de um processo inflamatório, né? Então pode ser causada uma dor aguda por diversos motivos. Pode ser queda, né? Trauma, não tem como a gente definir exatamente, tá? E existe o aspecto emocional. Então o aspecto emocional da dor aguda também é interessante porque as pessoas em crise aguda, pode voltar para cá, elas têm muita ansiedade. Então a pessoa que está numa crise aguda, geralmente as perguntas são as mesmas. Será que um dia eu vou parar de ter essa dor? Sim. Será que eu vou conseguir voltar a fazer minhas atividades do dia a dia? Então, esse é um tipo de dor. Existe um outro tipo de dor, que seria a próxima imagem que a gente tem, que é o que a gente chama de dor transitória ou funcional.
Então, essa é uma dor com uma duração curta. Então, por exemplo, é aquela pessoa que ela fica sentada e quando ela vai levantar, ela sente dor. E essa dor, ela logo passa, né? Então, ela nem sempre ela é acompanhada do mecanismo de lesão. Por exemplo, tem gente que tem um problema na coluna e que ela faz determinadas atividades, como levantar um certo peso, e ela não sente dor na hora. Ela sente dor no dia seguinte, é o que a gente chama de dor articular. Então, o mecanismo de lesão ele não é no momento, mas posteriormente você tem uma dor transitória. Então, essa dor, ela já me indica mais ou menos qual é o tipo de lesão que você tem e o que está acontecendo, né? Nesse tipo de dor, dificilmente a gente vê algum aspecto emocional envolvido, porque é só em determinados movimentos, né? Vamos para a próxima imagem. Aí, essa dor, quando ela não é tratada, normalmente como é uma dor de coluna, que é do sistema neuromúsculo-esquelético, ela acaba se cronificando, né? Essa dor crônica, ela já deixa de passar a informação necessária, que a ideia da dor é ela te mostrar onde você tem um problema, né? Que você deixe de fazer aquilo. Então, por isso eu falei importância, né? Ela deixou de cumprir o papel dela, só que ela começa a atrapalhar em diversos outros fatores. E raramente ela está só associado a um motivo, só um mecanismo de lesão, né? Então, geralmente, são vários fatores que vão agindo uns sobre os outros, né? E conduz à debilidade. A pessoa vai cada vez mais deixando de fazer as coisas, né? E no aspecto emocional, isso acaba gerando uma depressão evolutiva, né? Porque é uma dor presente por muito tempo. A gente fala como dor crônica, uma dor que ela é passando de 3 meses. Só que lá na clínica a gente observa gente que tem dor há 2 anos, há 5 anos, 10 anos. Então, são realmente lesões de uma duração muito maior, né? Agora, a gente, vamos dizer assim, com a quiropraxia, você elimina o sintoma ou você corrige a causa? Então, aí é que tá. A gente precisa entender o seguinte, tem mais uma imagem só que eu gostaria de mostrar, que é a seguinte, que a principal função da coluna é proteger a medula vertebral. Então, o sistema nervoso é controlado pelo cérebro. Então, naquela parte ali de cima, onde a gente vê, a gente pode mostrar nessa imagem aqui, talvez seja um pouco mais fácil para eu conseguir descrever. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Então, nessa parte, isso aqui é a coluna vertebral, né? Então, existem as vértebras, o disco e o canal central. Dentro do canal central, existe a medula vertebral. A medula vertebral é por onde saem as extremidades dos nervos, né? As raízes nervosas, e que vão formando os feixes de nervo, ok? Então, a principal função da coluna é justamente essa interação aqui, né? Essa é a medula, ok? Numa visão microscópica, existe microscopicamente o que a gente chama de H medular. Então, na parte de trás do H medular é por onde passa a informação sensitiva. Então, toda informação que é de sensibilidade vem por esse ponto. E toda informação mecânica pelo seguinte. Bom, a gente pode falar um pouquinho mais no próximo bloco, tá? Que nós já estamos no nosso... E gostaria